Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de linguagem em suas tecnologias, língua portuguesa. Eu sou o professor Ivair. E nesta aula nós iremos dar continuidade a um tema que falamos na aula anterior, sobre o poema, sobre a poesia. Mas hoje, de modo especial, nós apresentaremos as características de um poema, tá ok? Então, o que é poema? O que é poesia, professor? Então nós vamos iniciar a nossa aula justamente recordando, né, sobre o que é poema, sobre o que é poesia. Em seguida, nós apresentaremos as características. Então, retomando, a poesia declamada é um texto, né, sugerido, né, na aula anterior. Nós falamos sobre a poesia de Cora Coralina, estão lembrados? E claro, nós vamos perceber nela, né, uma carga de emoção, nós vamos perceber, né, a sua coragem, a sua capacidade de superação. Então é isso que nós vimos nesse texto. Então quando nós falamos em poesia, nós estamos falando especificamente de quê, professor? Nós estamos falando da expressão de um autor. O eu lírico irá apresentar os seus sentimentos. Então o poema, ele compõe a poesia. E quando nós falamos em poema, nós estamos falando de um gênero textual, tá? E quando nós falamos em poesia, nós estamos falando do eu lírico, a expressão poética e criativa. Então, todas as vezes que nós falarmos no poema, nós vamos perceber como a máxima justamente o quê? A criatividade, a emoção. Então, as palavras, portanto, são matérias-primas, né, justamente para a composição de um poema. Muitas vezes usa-se uma linguagem figurada, muito singular, para expressar os próprios sentimentos. E é isso que nós vamos dar continuidade. Então, na prática, convencionou-se dizer que tanto o poema quanto a poesia são textos feitos em versos, né, esses versos são as linhas, né, que constituem uma obra desse gênero. Então, olha só, na aula passada eu trouxe a tirinha, né, do Armandinho, justamente ilustrando o poema do Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, não cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era o rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E aí, olha, o que nós podemos observar? Nós vamos observar que o texto aqui, ele foi escrito, né, em versos. Cada uma dessas linhas nós chamamos de versos. E aí, no caso desse poema, quantas estrofes nós temos? 1, 2, 3, 4. Então, as 3 primeiras estrofes, elas são compostas de 3 versos cada uma. E a última, apenas um verso. O que é possível perceber, além da estrutura? Nós vamos perceber que o autor está falando de um assunto sério, ele traz uma reflexão crítica sobre um assunto que é a condição do homem, né, a miséria humana, né, um homem que vive abaixo da linha de pobreza. Entretanto, ele traz esse assunto mais de forma poética. E olha só, ele usa, inclusive, no último verso, um vocativo, né? Então ele começa, né, a entender que aquele bicho não era um animal irracional. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, não era um rato. E aí ele usa o vocativo, que é um chamamento. O bicho, meu Deus, era um homem. E aí nós vemos aqui a comoção do autor do texto, né, a partir da descrição, do relato, da narração, da condição da miséria humana, no caso desse personagem apresentado no poema do Manuel Bandeira, O Bicho. Bom, quando nós falamos em características do poema, então a gente precisa entender que a maioria dos poemas, eles são formados por versos, né? E o que é o verso? É cada uma linha do poema e em grupo esses versos nós chamamos de estrofe. E aí nós vamos observar aqui, na primeira migração do Olavo Bilac, essa estrutura. Então aqui, ó, nós temos um poema denominado soneto, tá?
Então, o soneto, ele é uma forma clássica do poema. Então, todas as vezes que você encontrar um poema denominado soneto, você irá encontrar esta estrutura. Qual estrutura, professor? Ele terá 4 estrofes, olha. 1, 2, 3, 4 estrofes. E o que é estrofe, professor? É cada uma das linhas, né? O conjunto de versos. Então, a estrofe é um conjunto de versos. E o que é o verso? É cada uma dessas linhas. Quando eu falo em soneto, e ele sempre se apresentará dessa forma. O soneto, ele tem uma forma fixa. Então, ele terá 2 estrofes, aqui, ó, nesse caso, 2 estrofes com 4 versos cada uma. Ó, 1, 2, 3, 4, 4 versos. Então, eu tenho um conjunto de versos, 4, um outro conjunto de versos, 4 versos. Então, são 2 estrofes com 4 versos. E aí eu tenho mais 2 estrofes, só que dessa vez, cada uma delas com 3 versos. Recapitulando, todas as vezes que nós ouvirmos falar sobre um soneto, nós vamos entender que se trata de um poema de forma fixa. Então, a forma fixa se dá na distribuição de 14 versos. Sempre nós teremos 14 versos, que é cada uma dessas linhas. Distribuído em 2 estrofes, 4 versos cada uma. Uma estrofe com 4 versos, uma segunda estrofe com 4 versos. E aí depois nós temos mais 2 estrofes com 3 versos cada uma, né? Mais 2 estrofes com 3 versos cada uma. E aí tem um nome que a gente diz, um soneto, ele é um poema de forma fixa. Por que fixa? Nunca muda. Ele apresenta 2 quartetos, o nome quarteto é porque tem 4 versos. Então, olha, 2 quartetos, e eu chamo uma estrofe com 3 versos de terceto, 2 tercetos. Ficou claro para vocês? Então, todas as vezes que você encontrar um soneto, ele tem essa estrutura fixa, nunca muda. Então, é um poema que apresenta 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos cada uma. E 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 3 versos cada uma. Então, basta você visualizar o poema, né, para chegar a esta conclusão, tá ok? Vamos aqui. Aí você vai chegar a essa conclusão pela própria visualização do poema. Então, vamos deixar aqui, olha, bem claro para que vocês observem que o poema, a estrutura que ele tem, né? A estrutura apresentada. Então, o soneto de forma fixa, ele tem 14 versos. Nesses 14 versos, ele tem 4 estrofes, sendo 2 estrofes com 4 versos cada uma, que são os quartetos, e 2 estrofes com 3 versos cada uma, que nós chamamos de terceto. Entendido até aí? Beleza. Então, olha só, ao escrever um poema, o autor ele pode fazer o uso livre das palavras, explorando o quê? Uma musicalidade. Há um outro aspecto que nós chamamos de métrica, né? O número de sílabas poéticas que se apresenta em cada um desses versos. E ele pode ser monossílabo, o verso com uma sílaba poética. Ele pode ser dissílabo, é um verso com 2 sílabas poéticas. Trissílabo, um verso com 3 sílabas poéticas. Tetrassílabo, um verso com 4 sílabas poéticas. Né? Decassílabo, aqui é 10, tá? O decassílabo é um verso com 10 sílabas poéticas e o dodecassílabo ou alexandrino com 12 sílabas poéticas. É claro que depois a gente pode apresentar em um outro momento. Os versos regulares são os que têm a mesma medida. Então, se você olha o soneto, né, que nós estudamos do Olavo Bilac, ele tem a mesma medida. Já os versos livres são aqueles com medidas irregulares, diferentes. No caso do poema do Manuel Bandeira, O Bicho, nós vamos perceber que os versos não são regulares, eles têm tamanhos diferentes, tá? E os versos brancos ou soltos
né? Eles podem apresentar o padrão da métrica, mas não de rima. Então, o que ocorre? Quando nós apresentamos o soneto, nós vamos perceber que há rimas entre as palavras. Já no poema do Manuel Bandeira, O Bicho, nós não iremos encontrar essas rimas, porque os versos são brancos ou soltos, portanto, não apresentam uma rima bem definida, tá ok? As rimas, né, elas podem ser externas, quando está no final da palavra. A exemplo do poema que eu já apresentei, que vocês estudaram na aula anterior, eu apresentei as rimas externas. Temos também rimas que podem ser internas. Elas estão ali intercaladas no meio de cada verso. As rimas ricas, quando as palavras são classificadas em diferentes classes gramaticais. Eu poderia ter um adjetivo rimando com um substantivo. E quando nós falamos de rimas pobres, né, nós estamos falando de uma rima com as mesmas classes gramaticais. Então, por exemplo, coração e chão são substantivos comuns. Então, são substantivos. Então, a mesma classe gramatical indica uma rima pobre, tá ok? Quanto à classificação das rimas, elas podem ser emparelhadas quando elas formam pares. Então, ficaria AA, BB. Formou o quê? Pares. Elas podem ser alternadas ou cruzadas, ou alternadas. AB, AB. E elas podem ser interpoladas ou opostas. A, B, B, A. Professor, mas eu não entendi nada disso. Como que eu vou entender a classificação dessas rimas? Vamos ao exemplo? Então, eu trouxe aqui justamente para mostrar. Olha só, nós temos aqui dois versos. Sinto, às vezes, ferir-me, a retina ofuscada. Qual que é a palavra que rima com ofuscada? Então, nós temos o que? A palavra alvorada. Então, olha, a rima A rimou aqui, ó, ofuscada com alvorada. E aqui nós temos fontes com horizontes. Então, fonte é uma rima diferente, eu coloco a letra B, que rima com horizontes. Aí, nesse caso, nós temos, ó, A, B, B, A. A, B, B, A. Vamos voltar? Então, quando eu tenho A, B, B, A, nós falamos que a classificação das rimas nessa estrofe é interpolada ou são opostas. Vamos a um outro exemplo? Aqui eu tenho, olha, montes, eu vou pôr a letra A aqui. Montes rima com rinocerontes. E larada rima com carregada, B e B. Então, é assim que nós classificamos as rimas. Então, nesse caso, eu tenho A, B, B. O que aconteceu aqui? As rimas formaram pares, não é isso? Então, quando nós temos as rimas formando pares, nós chamamos de rimas emparelhadas. Tá entendido? Então, olha só, no primeiro exemplo, A, B, B, A. Ofuscada, que rima com alvorada. Fontes, que rima com horizontes. Então, as rimas aqui são interpoladas. Nesse último caso, nós formamos pares. Olha só, montes com rinocerontes. A e A. Larada com carregada. B e B. Se formou pares, são as rimas emparelhadas. A, B, B. Pode ser alternada, professor? Poderia, mas para isso os versos teriam que estar escritos de forma diferentes, né? Aqui na disposição dessa estrofe, ok? Entendido? Então, olha só, quando nós falamos também em tipos de poema, nós temos os poemas líricos, que apresenta subjetividade. Sempre o poeta, né, o eu lírico vai falar dos seus próprios sentimentos, ele fala dele, né, o eu em primeira pessoa. Temos poemas dramáticos, né, aqueles que são elaborados para encenação, o teatro, por exemplo, tá? E temos o poema épico ou narrativo, que vai contar a história de um grande herói, como, por exemplo, os Lusíadas, que conta a história do herói Vasco da Gama, que saiu de Portugal para descobrir né, novas terras, novos horizontes, ok? Bom, então, aqui nós apresentamos para vocês as características
do poema. Então, na nossa aula de hoje, estudamos sobre as características do poema. Encerramos por aqui e te encontro na próxima aula. Até lá!